Romanos 3 e 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância, o orgulho, é excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É uma leitura interessante, mas vamos deixar aí e vamos para capítulo 6. Apenas um versículo aqui. Romanos 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Uma certa vez, um jovem, ouvindo um pregador na rua, perguntou para ele quanto pesava o pecado, porque ele falava no pecado, o peso que o pecado tem, as suas consequências. Então o pregador respondeu com uma outra pergunta para ele. Perguntou quanto de peso um morto sentiria. 200 quilos ele ia sentir, 600, 800. A resposta foi que ele não ia sentir nada. Então o pregador respondeu, é justamente isto. O pecador, o ser humano, nasce neste mundo com uma natureza pecaminosa, mas mais do que isto, a Bíblia diz que o ser humano está morto. Efésios capítulo 2, versículo 1 e adiante, diz que o ser humano está morto em ofensas e pecados. Nós olhando à nossa volta, ou você olhando para você mesmo, você pode fazer a pergunta, mas eu não estou morto, estou bem vivo, estou trabalhando, estou respirando, estou vivendo, me alimentando. Mas não é este o sentido que a Bíblia descreve a palavra morto, é um sentido espiritual. É o sentido para Deus, como Ele nos vê. É por isso que existe este livro sagrado, para o livro de Deus, para mostrar o que Ele vê de nós. Porque se fosse deixado por nossa conta, normalmente cada pessoa tem um conceito muito elevado dela para com outras pessoas, e quando entra no assunto de Deus, o assunto espiritual, a eternidade, aí então esse conceito se eleva a ponto de exigir que existe um lugar no céu que Deus preparou para ela, porque esta pessoa, ela é tão perfeita, isenta de pecado, mas na realidade a pessoa que fala assim, ela nunca olhou para as Escrituras, nunca olhou para como Deus realmente a vê. Você ouviu o que nós lemos esta noite? Não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. No mundo, as pessoas ficam apontando o dedo, e se não apontando o dedo, mas pensando sobre o pecado das outras pessoas. E com certeza pode ter gente que tem mais pecado do que nós,
Mas quando nós abrimos este livro e ouvimos o Evangelho, o que Deus tem para dizer, Deus não fica comparando as pessoas umas às outras neste assunto. Ele quer saber, ele está declarando como ele nos vê em relação a ele. Como ele está nos vendo. Mas o padrão moral, espiritual, é ele. Não é outras pessoas. Nem melhor que nós, nem pior. Aí o padrão sobe muito. Porque Deus é santo. Não é, ele só não tem pecado, ele é santo. Não é só isento de pecado. Ele é santo. Santidade absoluta. E é por isso que ele está descrevendo aqui, não há diferença. Para ele não tem diferença, todos pecaram e destituídos estão da sua glória. Ou seja, não tem a possibilidade, não há possibilidade alguma do ser humano participar da sua glória. Mas que notícia boa é esta? Será que Deus tem prazer só de nos ferir, de nos avisar de algo tão terrível assim? Será que você considera terrível? Você tem se preocupado com o que Deus vê na sua vida? Não é o que ele pensa, o que ele vê. Todos nós, meu amigo. Este livro está dizendo, não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. As pessoas podem estar envolvidas em coisas religiosas neste mundo, pode ter sido batizada lá na igreja, pode ajudar o padre, o pastor, pode cantar no coral. Mas será que ela mudou a sua vida espiritual para com Deus? Ou ela continua ainda nesta condição aqui, destituído da sua glória? O pecado para Deus não é pouca coisa. Não é? O outro versículo que nós lemos, o pecado tem um salário. E o salário do pecado é a morte. Isto é sério. Os nossos pecados têm um salário. A morte. Não é só a morte física, porque todos estão morrendo, inclusive crentes morrem. Mas esta morte aqui é a morte eterna, porque morte na Bíblia não é o que as pessoas imaginam aqui, que é o fim, né? Não é. A morte na Bíblia é separação. Quando uma pessoa morre aqui, ela se separa deste mundo físico e passa para o mundo espiritual. Ela se separa das pessoas físicas, vai se encontrar com pessoas do outro lado espiritual. Mas vai mais do que isto. A morte em pecado, o salário, naquele caso ali, o salário do pecado é a morte, é o pecador morrer e estar separado de Deus por toda a eternidade. Você já pensou nesta possibilidade no seu caso? Se você morrer hoje, você aonde vai estar? Você vai receber este salário do pecado? Como é que estão os seus pecados? Estão ainda manchando a sua alma? Estão todos com você? Confessar para o padre não desconta pecado. Contar para o pastor também não. Ser batizado, a água não tira pecado. Muita gente pensa, não, Deus vai resolver isto. Este capítulo que lemos, o capítulo 3, espero que você possa me acompanhar. Vou tentar explicar o que está aqui. Não é tão fácil nem para Deus resolver os nossos pecados. Mas Deus? Como é que não é fácil para Ele? Não. Você acha que é fácil. Pecar é tão fácil, né? É fácil. A Bíblia fala no gozo do pecado. O
pecado dá um certo prazer para o pecador. Senão os pecadores não pecavam, né? Mas ele tem um salário. Ele só dá prazer para o pecador, só para ele, não para Deus. Deus determinou que um dia esse pecado que você cometeu vai ter um salário. Você vai receber, porque foi você que pecou. A morte. Será que Deus, Ele está satisfeito em nos dizer isto? De certa forma, sim. Porque Ele quer dizer também, foi o que nós lemos, que Ele achou um meio de perdoar os teus pecados e os meus pecados. Você leu, você ouviu, e quem teve a Bíblia, você ouviu a palavra gratuitamente, sendo justificados gratuitamente. Mas como eu disse, para resolver este assunto não era tão fácil para Deus. Eu vou explicar para você. Notaram que Deus, é dito aqui que Ele é justo. Como é que Ele vai nos aceitar você e a mim no céu? Como é que Ele vai lidar com os nossos pecados? Se Ele é justo. Está determinado por Ele ser santo, que o salário do pecado é a morte. Aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disto o juízo. Como é que Ele mesmo vai resolver esta questão com Ele? Não é tanto com nós. Para nós, para as pessoas, tanto faz. Desde que Deus me leve para o céu, não me importa como Ele vai resolver este assunto. Normalmente as pessoas, na sua maioria, pensam assim. O crente verdadeiro já não pensa mais assim. Sabe como é que o crente, depois de salvo, ele pensa? Deus, Ele achou uma maneira justa de me colocar lá, sem ferir a santidade dele, sem passar por cima da justiça dele. E como Ele resolveu isto? Nós lemos de uma pessoa aqui, Cristo Jesus. Nós lemos do sangue dele. Nós lemos que Ele fez propiciação. É aí que está o grande segredo de Deus para resolver este assunto com Ele mesmo. E poder nos apresentar uma salvação que nós podemos receber, como nós lemos aqui, não pelas obras da lei, mas gratuitamente pela fé, sabendo, Deus está me salvando de uma maneira justa. Porque alguém pagou o preço dos meus pecados. Se o salário do pecado é a morte, alguém morreu no meu lugar. Você sabia disto? A morte de Cristo? Lá Deus estava se tornando justo e justificador dos que têm fé em Jesus. Quer dizer, os padrões de Deus elevadíssimos, segundo a sua santidade, a sua justiça, exigia que o salário do pecado fosse a morte. E o Filho dele morreu, não simplesmente ele passar pela morte, mas antes da morte ele tratou do assunto do pecado, dos nossos pecados. É o que esse livro maravilhoso nos diz. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Ele mesmo. Ou seja, meu amigo, para você não ir para o inferno, Cristo morreu por você. Para você não receber as consequências que você merece e eu mereço, por causa dos nossos pecados, Ele foi ferido de Deus e oprimido. Você quer ir para o céu? Você deseja um dia chegar lá? Você tem que acertar este assunto antes.
antes. Com Deus e com seu Filho. Nós lemos esta noite. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, quer dizer, o presente de graça de Deus, é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Notaram? O salário do pecado é a morte. O pecado traz a morte e morte eterna. Mas o dom gratuito de Deus é vida eterna. O salário, o nosso pecado gera morte e morte eterna. Mas o dom gratuito de Deus dá vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós vemos aqui o apóstolo explicando como o pecador pode ter o perdão dos seus pecados. Como ele pode ser justificado perante Deus. Como ele pode ter a sua alma purificado, limpo e poder entrar no céu. Ele diz aqui, justificador daqueles que têm fé em Jesus. Ele faz uma pergunta, onde está logo o orgulho, a jactância? É excluída por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Ou seja, a salvação que Deus está oferecendo não vem das obras, nem das obras da lei, nem das obras praticadas pelo ser humano. Mas Ele oferece através do seu Filho de uma forma gratuita e é recebida pela fé. Normalmente as pessoas ouvindo isto dizem, mas eu sempre tive fé em Jesus. Mas eu sempre criei nele. Mas então, você já é salvo? Talvez sim. Não é isto que a Bíblia, e não é bem isto que a Bíblia se refere quando ele diz fé no Senhor Jesus para a pessoa ser salva. Porque as pessoas dizem ter fé em Jesus ou em Deus, acreditando nele que ele supre as suas necessidades, as suas dificuldades, atende às suas enfermidades e todas estas coisas, lhes guarda. Mas o que a Bíblia mostra na salvação é a fé de um pecador condenado e reconhecendo que ele merece ir para o inferno. Você já teve essa fé nele? Assim? Você reconhece que é merecedor de ir para o inferno por causa dos seus pecados? Ah, não. Pois é, então você nunca creu nele como Salvador. É o que a Bíblia diz. Todos pecaram, não há diferença, e destituídos estão da glória de Deus. Cada pecador já está destituído hoje da glória de Deus. Você não precisa morrer, a pessoa não precisa morrer para ir para o céu e chegar e descobrir lá, bom, então agora vamos colocar tudo na balança. Não é isso que a Bíblia ensina. Estamos lendo. Não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você pode continuar a sua vida como entrou aqui neste salão, nesta casa, como você quiser, mas volte para casa sabendo. O teu salário, o teu pecado tem um salário. A morte. Não só a morte que todos estamos enfrentando, mas a separação de Deus. E que não há diferença, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus já hoje. É por isso, meu amigo, que o Evangelho, a mensagem do Evangelho vem mostrando para você, para todo este mundo, para nós, que Deus está oferecendo salvação gratuita. Ele quer que você seja um pecador perdoado dos seus pecados. Que você mude a sua vida, não pelos seus próprios esforços, mas porque Ele justifica o pecador.
Ele pode salvar o pecador. Como diz alguém? Nós já pensamos, através da morte do Filho dele. Ele levou em seu corpo os nossos pecados sobre aquele madeiro. Quando ele morreu na cruz, ele estava tratando dos nossos pecados. É por isso que nós lemos que Deus pode ser justificador e justo daqueles que têm fé em Jesus. Será que você alguma vez já se chegou a Cristo, preocupado com os seus pecados, compreendendo que em seus pecados, você morrendo, você ia para o inferno? Este livro diz: aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disto o juízo. Você já se chegou a Cristo pela fé, compreendendo o valor da sua morte naquela cruz. Foi por mim, o pecador. E lá está toda a minha esperança. Deus colocou nele a nossa salvação. Ele fez propiciação, ou seja, ele sofreu no meu lugar. Ele levou o castigo divino, o furor divino contra os meus pecados. As pessoas tratam os seus pecados com leviandade, sabe? Olha, podem às vezes vir durante a semana, ir nas igrejas e o resto da semana seguem pecando levianamente. Mas, meu amigo, não se esqueça, o salário do pecado é a morte. Se você morrer sem a salvação que Deus providenciou, você vai se encontrar com Ele. Sem a salvação. Para o pecador ser salvo, este assunto é resolvido quando ele está em vida aqui. Não é depois da morte. Tampouco a pessoa pode deixar para outras pessoas resolverem depois que morrem. Não se engane. É você mesmo que escolhe o lugar onde você quer estar. Não é simplesmente escolher de cabeça, né? Eu quero estar no céu. Nós temos um homem no Antigo Testamento que disse que ele queria ter a morte de um justo. Era o desejo dele. Ele disse que o meu fim seja como um deles. Mas sabe, ele morreu inimigo do povo de Deus. Inimigo de Deus? É estranho isso, né? Porque muita gente tem só aqui na cabeça. Isto é bom. Olha, eu estou vendo meus parentes sendo salvos. Sim, eu leio a Bíblia e acredito que existe salvação. Eu acredito que eu sou até merecedor do inferno. Eu sou um pecador. Não é suficiente. Porque isto é uma atitude de coração. Porque aquela pessoa que vai a Cristo como Salvador, ela está disposta agora a começar um novo e vivo caminho. A Bíblia chama isso de conversão. Arrependimento e conversão. O arrependimento, a pessoa está lidando com toda a sua vida do passado, sabendo que esta vida entristece a Deus. Os seus pecados aborrecem a Deus. Mas ela quer agora ter um novo caminho, uma nova vida. Então ela faz uma conversão. Mas isto não é ela mesmo que decide em si mesma? Porque se Deus não nos salvar, meu amigo, se Deus não operar, se não for Deus que está salvando aquele pecador, é simplesmente uma atitude de cabeça, sem a intervenção divina. Não adianta nada. O pecador tem que se encontrar com Deus. É por isto que as religiões estão cheias de crentes. Porque as pessoas decidem o assunto com elas mesmas ou com o pastor aqui na frente. Este assunto você tem que decidir com Deus, e Deus não se engana.
Deus, Ele sabe o verdadeiro coração, a verdadeira pessoa que sente a necessidade desta salvação e que vai a Cristo como seu Salvador. Ele não se engana. É isto que você tem que fazer. É por isso que as nossas reuniões aqui não há este apelo emocional, carnal, superficial. Porque a intenção das Escrituras e a leitura e a explicação é levar você a Cristo em realidade. Se você não consegue chegar a Ele, meu amigo, não é você vindo aqui na frente que você vai chegar. Você não é só carne, osso e cérebro. Existe uma alma dentro de você. A verdadeira pessoa é esta aí que tem que se chegar a Deus. É essa que muitas vezes não quer, está presa a prazeres, a pecados, a coisas desta vida. A mente pode decidir por Deus, mas a alma ama os pecados. A alma decidiu, está decidida. Vou continuar mais um pouco. Isto nos assusta, mas eu vou durar mais um pouco, né? Não se engane, meu amigo. Não se engane, você pode ser o próximo da lista e vai para a eternidade. E se você não é salvo, você selou o seu destino nesta vida e vai abrir os seus olhos no inferno. Acha impossível? Aonde você acha que Deus vai lhe colocar em seus pecados, morrendo em seus pecados? Pois é. As pessoas não querem enfrentar este assunto. Não querem. Você quer? Pois é, para você ser salvo, você tem que enfrentar. Deus quer lhe salvar. A salvação está preparada. O assunto com Deus, com Ele mesmo, que era o mais difícil, foi resolvido. Agora o assunto é com você, que também não é fácil, né? A pessoa que vai ser salva, ela vai ser salva daquela vida, dos seus pecados, para começar uma nova vida. Isto é um preço que tem que pagar. E muita gente não quer pagar o preço. Mas o convite fica para você. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Você escolhe. Ou você vai receber o salário dos seus pecados, que é a morte eterna, ou você pode receber o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Crê no Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz, você será salvo. Vamos orar.